Em Isaías capítulo 36, nós vamos ver que as profecias de Isaías com relação ao julgamento de Deus vão começar a se tornar reais. E a primeira delas é a ameaça de Senaqueribe. A partir da ameaça de Senaqueribe, o Senhor Deus vai começar a cumprir sua palavra, promessa de juízo, porque o povo havia se desviado, estava com o coração distante dele. É importante ver como o Senhor Deus é fiel à sua palavra, como o Senhor Deus, ele ama o seu povo, mas ele é fiel à sua palavra. A palavra que o Senhor Deus falou ou liberou a seu respeito, ela vai se cumprir. Assim como a que ele falou a meu respeito também vai se cumprir. Então esteja atento a isso, porque tudo quanto o Senhor Deus diz acontecerá. Mas antes de continuar, eu gostaria de saber se você já se inscreveu no canal. Se ainda não, clique no botão vermelho aqui embaixo e ative o sininho. E clique também em todas as notificações para que você possa ser avisado ou avisada sobre novos conteúdos. Você pode deixar o seu like, e eu peço que, se você puder, deixe agora, porque quanto mais likes, mais o YouTube divulga a mensagem e mais pessoas são alcançadas pela palavra do Senhor Jesus. Aqui você também tem a opção de se tornar membro do canal para ter acesso a gravações e conteúdo exclusivo. E se você quiser, você também pode me seguir no meu Instagram, @DiegoNascimento316, e nós vamos ficar mais conectados. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 36, a partir do versículo 1, está escrito assim: No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas. Olha só, Senaqueribe, através de Senaqueribe, o Senhor Deus vai começar então a cumprir o que ele havia dito que cumpriria. Lembra que o Senhor Deus falou várias vezes que usaria a Síria? Pois bem, nós vemos aqui através de Senaqueribe que essa palavra, ela se cumpre, se torna real. Ele atacou as cidades fortificadas de Judá, meus irmãos, e se apossou delas. O que o Senhor Deus falou que aconteceria, está acontecendo. Versículo 2: Então Laquis, o rei da Assíria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. Quando o comandante parou no aqueduto do açude superior, na estrada que leva ao campo do lavandeiro, o administrador do palácio Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista real Joá, filho de Asaf, foram ao encontro dele. E nesse episódio, vejam o que aconteceu. Versículo 4. O comandante do campo falou: Digam a Ezequias, assim diz o grande rei da Assíria: Em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em quem você confia para rebelar-se contra mim? Pois, veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que nele dependem. Se você estudou comigo aqui a partir do capítulo 19 de Isaías, você vai ver que o Senhor Deus, ele começa a anunciar juízo sobre várias nações, inclusive nações em quem Judá e Israel confiavam, nações com quem eles haviam feito aliança para se proteger exatamente desse juízo de Deus. E o Senhor Deus várias vezes disse que o Egito não poderia lhes ajudar. Pois bem, a profecia se cumpriu. E o comandante de Senaqueribe é quem responsável por levar a mensagem do rei Senaqueribe até Judá. Ele diz: olha, você está confiando em quê? E lembra, irmãos, que Deus avisou várias vezes que eles não deveriam confiar no rei do Egito. Por quê? Porque agora, veja o versículo 6. Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada. Ou seja, Senaqueribe também já havia derrotado o Egito. O Egito não era páreo para a Assíria. E a confiança de Judá, que estava em uma aliança com o Egito para fugir do juízo de Deus, já havia caído por terra. Assim é o faraó,
rei do Egito, para todos os que nele dependem, ou seja, era alguém em quem não se podia confiar. Mas perceba, várias vezes o Senhor Deus alertou sobre isso. O texto continua dizendo, e veja o que está escrito aqui no versículo 7. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui, diante desse altar? Versículo 8. Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder pôr cavaleiros nele. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Vamos analisar esse texto aqui. Primeiro, ele afronta a confiança de Judá no Egito. Diz, olha, o Egito não vai poder lhe ajudar. E se você disser no Senhor, no Deus de vocês, olha, ele também não vai poder lhe ajudar. Porque muitos dos altares dele, espalhados pelas tribos, os altos e altares que Ezequias removeu de Judá, vocês devem adorar a Deus diante dele, eles já foram destruídos. O Senhor Deus não vai poder ajudar vocês. Essa confiança que vocês têm no Senhor é vã. E aí ele continua insultando o povo de Deus, dizendo, olha, eu vou lhe dar 2.000 cavalos, se você tiver soldados para colocar neles. Ou seja, ele entendia que o exército de Judá não era páreo, não era capaz de enfrentá-lo. Toda a ameaça de Senaqueribe é no sentimento humano, na estratégia humana. Ele conhecia tudo bem a respeito de Judá e diz, olha, vocês não têm condições de me enfrentar. Uma outra coisa é que os cavalos do Egito, Judá confiava que uma aliança com o Egito poderia lhe fornecer armamento, um aparelho bélico para guerrear essas batalhas. Mas Senaqueribe já adianta, olha, os cavalos do Egito também não vão poder lhe ajudar. Toda a infraestrutura em que o povo de Deus havia colocado seu coração para fugir do juízo de Deus estava caindo por terra, não poderia lhes ajudar. O texto continua dizendo, a partir do versículo 10, o seguinte: além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o Senhor? Olha, isso aqui é muito forte. É como se Senaqueribe ele tivesse consciência de que o próprio Deus estava usando a vida dele para emitir juízo sobre o povo de Deus. E se você estudou comigo aqui a partir do capítulo 19, você vai ver que o próprio Deus disse isso. Olha, eu vou usar a Síria para emitir juízo contra vocês. Depois eu mesmo destruirei a Síria, mas primeiro eu vou usá-los para emitir juízo sobre vocês. E Senaqueribe diz, você acha que eu vim até aqui sem o Senhor? O próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Eu não sei se você vai lembrar, mas se você não lembrar, um dos capítulos que nós estudamos anteriormente, o Senhor Deus disse exatamente isso. No capítulo 28, ele faz uma acusação sobre os sacerdotes e os levitas que só viviam bêbados e não tinham mais instrução para ministrar ao povo. E porque eles não estavam ensinando, Deus diz, olha, por meio de um povo de fala obscura e língua de difícil entendimento, eu farei vocês conhecerem a minha vontade. E a profecia está se cumprindo aqui através da vida de Senaqueribe. Ele diz, olha, o próprio Senhor me mandou marchar contra essa nação e destruí-la. Versículo 11. Então Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante, por favor, fale com os teus servos em aramaico, pois entendemos essa língua. Não fales em hebraico, pois assim o povo que está sobre os muros entenderá. O comandante, porém, respondeu, pensam que o meu senhor mandou me dizer essas coisas só a vocês e ao seu senhor, e não aos homens que estão sentados no muro? Qual foi o pedido de Eliaquim e Sebna? Para amenizar a ameaça e não causar tanto tumulto, alvoroço entre o povo, ele diz, olha, fala em aramaico, não fala em hebraico, porque se você fala em hebraico, todo mundo vai entender. Fala em aramaico, nós entenderemos e passaremos a mensagem ao rei. Mas o comandante assírio, ele disse, não, é exatamente para que todos vocês saibam mesmo
que eu estou falando em hebraico. Eu quero que o povo saiba e vocês também saibam que a ameaça é real. E se você lembrar, o próprio Deus diz que isso aconteceria. Todos eles ficariam aterrorizados diante da ameaça, porque o coração deles não se arrependeu e não se voltou para o Senhor. Eu fico maravilhado constantemente como a palavra de Deus é fiel e como Ele é fiel à sua palavra. O texto continua, meus irmãos, aqui no versículo 12 ainda, e ele diz assim: pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Ou seja, o desejo de Senaqueribe era realmente humilhar o povo de Deus. Isso não acontece aqui, né? Eu vou dar um spoiler. Isso não acontece agora, diante da ameaça de Senaqueribe. Mas quando o povo de Deus é levado cativo, isso sim se torna real. E se você ler as Lamentações de Jeremias, você vai ter uma ideia de como isso se tornou real na vida do povo de Deus. Eles enfrentaram grande miséria, uma grande fome, a ponto de sim, de fato, muitos deles terem que beber sua própria urina. Versículo 13: e o comandante se pôs em pé e falou alto, em hebraico: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor, quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Mesmo com o pedido dos oficiais de Ezequias, o comandante assírio, ele continuou falando, proferindo as ameaças em hebraico para que todo mundo entendesse. É como se ele estivesse falando em rede nacional que Judá seria destruído. E as palavras dele, meus irmãos, não confie, não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-lo. Ele sabia e a mensagem de Ezequias seria de que o povo confiasse no Senhor Deus. A exortação do rei Ezequias seria para que o povo confiasse em Deus. Por isso ele diz: não deixem Ezequias confiar, convencê-los a confiar no Senhor, porque o Senhor não vai poder livrá-los. Quantas vezes nós não enfrentamos isso na nossa própria vida? Quantas vezes eu e você não temos de lidar com essa própria vergonha na nossa vida, quando as pessoas que nos cercam, e muitas vezes pessoas que nós amamos, ficam tentando nos desanimar a confiar no Senhor Deus, ficam tentando nos fazer abandonar a fé, ficam gerando constrangimento em nosso coração porque nós confiamos no Senhor. Há muitas pessoas como Senaqueribe nos cercando, mas cabe a mim e a você permanecer firmes como permaneceu o rei Ezequias. O texto continua, meus irmãos, e veja o que diz o versículo 16. Não deem atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Assíria: venham fazer as pazes comigo. Então cada um de vocês comerá de sua própria videira e de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna. Ele continua dizendo: olha, não confie no seu rei. Não confie nesse profeta, não confie na palavra de Deus. Confie em mim, venham fazer as pazes comigo. Qual era a proposta de Senaqueribe? Olha, se vocês me servirem, se vocês se humilharem a mim, vocês vão viver bem, vão comer sua própria videira, vão se alimentar de sua própria figueira e vão beber água de sua própria cisterna. Quantas vezes nós não recebemos essa mesma proposta? Dos nossos patrões em nossos trabalhos, muitas vezes de pessoas da nossa família, muitas vezes de relacionamentos. Quantas vezes nós não recebemos essa proposta dizendo: olha, esse negócio de confiar em Deus, esse negócio de servir a Deus, de ser crente, isso é uma perda de tempo, isso é ultrapassado. Eu nem sei como vocês ainda existem, isso está ultrapassado, tem um plano melhor, confie em mim, faça isso, faça aquilo. É como se ele estivesse dizendo: olha, se curve a mim, faça o que eu estou dizendo, sua vida vai prosperar. Essa era a conotação, a intenção de Senaqueribe, causar confusão em relação à confiança em Deus e na palavra de Ezequias e trazer a atenção do povo para si. Versículo 17: até que eu os leve a uma terra como a de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixem que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará.
Alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Senaqueribe, ele se coloca aqui como uma espécie de redentor. E isso meio que fazia sentido para o povo. Eu digo, fazia sentido como? Porque o próprio Deus os tirou do Egito e os levou a Canaã. E agora Senaqueribe está dizendo, olha, eu vou tirar vocês daqui e levar vocês para uma terra melhor. Vocês vão prosperar lá, uma terra de cereal e de vinho, uma terra melhor do que essas. Não confie, não deixe que Ezequias os confunda quando diz que o Senhor os livrará. Algum outro Deus pôde livrar suas nações das minhas mãos? Olha, ele estava se achando, né, irmãos? Senaqueribe é, na minha opinião, uma figura do que nós ouvimos hoje no mundo incrédulo. As nações confiam nos seus governantes, nos seus bens, no seu poder, no seu dinheiro, na sua influência. E cada dia mais Deus está distante do coração dos líderes das nações, das lideranças das nações. Porque, assim como Senaqueribe, eles se acham autossuficientes. O texto continua, versículo 19, no capítulo 36 de Isaías, e Senaqueribe continua afrontando a confiança no Senhor. E ele diz, onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Serfavaim? Eles livraram Samaria das minhas mãos? Olha só, ele diz, onde é que estão os deuses das outras nações? Eles também eram deuses famosos, mas não puderam fazer nada. Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar sua terra? Se eles não puderam, então como o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Se os outros deuses não puderam fazer nada, disse Senaqueribe, é certo que o seu Deus não poderá. O povo, versículo 21, ficou em silêncio e nada respondeu, porque o rei dera essa ordem, não lhe respondam. Quantas vezes na nossa vida não fazemos o mesmo? Somos afrontados, humilhados, caluniados, pessoas dizem uma série de coisas contra nós e o que nos resta é o silêncio. O silêncio como silenciou Jesus diante de Pilatos. Pilatos afrontando Jesus e disse, olha, você não percebe que eu tenho poder para livrá-lo, para lhe condenar? E Jesus rompe um silêncio e diz, você não teria autoridade alguma sobre mim se do céu não lhe fosse dado. O mesmo acontece aqui. Senaqueribe nem teria chegado a esse ponto se o Senhor Deus não permitisse, mas ele não percebe isso. Versículo 22. Então o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o arquivista Joá, filho de Asaf, com as vestes rasgadas, foram contar a Ezequias o que dissera o comandante. O povo estava vivendo uma situação agora de humilhação. Por quê? Eles sabiam que não eram páreo para a ameaça de Senaqueribe. Eles sabiam que eles não poderiam, humanamente falando, eles não tinham como se livrar daquela grande confusão. Mas eles levam o problema até o rei Ezequias. E no capítulo 37, nós vamos ver o que aqui Ezequias faz com um grande problema. Convido você a assistir o capítulo 37, porque eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. Muitas vezes nós recebemos demandas e problemas tão grandes quanto Ezequias recebeu no seu contexto. Mas foi a atitude dele que fez toda a diferença. Amém?